Aí, começou. Boa tarde para todos. E hoje vamos, então, continuar a nossa visita à Pinacoteca Moderna de Munique e vamos avançar hoje bastante, que vimos na outra palestra os expressionistas, né? E hoje, então, vamos chegar até o novo impressionismo. Passando para a década de 20, então, nós vamos ter um movimento importantíssimo, que é o surrealismo. Então, estamos vendo aí uma obra do René Magritte, que é belga, esses acrobatas, né? Então, com esse dentro de um espaço, vocês olhem aqui desse lado, por exemplo, ele cria uma arquitetura como se fosse um cenário, um céu improvável lá no fundo, e como que se ele tivesse tirando da cartola, né? Esses corpos que, se você for unindo aqui, você vai, então, vai ver que, além dele fragmentar, ele cria, né, novas formas. O Magritte vai sempre ter esse conceito da figura como um espaço. Ele, por vezes, vai colocar a escrita, né? Ele vai se utilizar de espelhos para ele poder colocar essa visão que ele sempre tem, né? É um artista, de uma certa maneira, convencional no termo de volta à figura, porque a figura, nós vimos desde o cubismo, ela já estava sendo fraccionada, ela desaparece em um certo período, o Dada termina com tudo, vamos acabar com todas as coisas, mesmo as formas, e aí tem uma volta nos anos 17, a pintura completamente plana, sobre novos suportes, e nos anos, logo depois da guerra, então, tem esse surrealismo, essa leitura que os artistas vão fazer da obra do Freud, principalmente falando sobre os sonhos, né? E você tem mais uma obra. Ele gosta muito disso que ele fala das junções das ideias, e a ideia da metamorfose vai ocupar muito os surrealistas, não só o Magritte. Então, aqui você tem um vegetal se metamorfoseando para o animal. Ele vai fazer grandes esculturas, depois nós vamos ver em vários outros momentos, mas ele vai fazer realmente muito mais pintura a cavalete. O Max Ernst, ele vai trabalhar em outro sentido. Cada artista vai ter uma maneira de se expressar dentro desse surrealismo. Aqui, o Max Ernst, ele desenvolve uma técnica, a técnica da frotagem, que é você esfregar a tela sobre alguma textura mais espessa, ou então fazer o inverso, você
colocar tinta sobre um vidro, por exemplo, né, e depois você colocar no plano da tela, vai te dar formas, e depois essas formas você vai, como ele coloca aqui, ele vai colocando aquele céu, ou seja, ele tem que correr atrás da mancha, coloca-se um título, né? E ele usa muito, em primeiro plano, essas formas fantásticas, fantasiosas, que é dado através da frotagem, e depois ele vai escolhendo partes e vai mancha e vai colocando tinta plana para que você possa ler um pouco, você possa ter um certo ar dentro da pintura, né? Nesta tela, então, aqui que ele está colocando Totem e Tabu, ele está se referindo a uma floresta virgem ou a uma floresta do início da Terra, alguma coisa assim do período, né, geológico. Eles vão usar muito a geologia, vão usar muito os fósseis, né? Então aí tem uma ideia de fóssil, né? E uma época onde o humano não existia, né? Então ele está recriando isso, mas uma forma de mostrar sobre a nossa civilização, que também transforma uma floresta dessa maneira, assim como era lá no início da formação da própria Terra. Aí ele tem que ter ele tem que ir buscar uma estrutura, né? Porque você tem essas formas, e aí ele busca e dá um título. Uma águia, por exemplo, aqui assim, né? Ou seja, um pássaro gigante que vai lá para a época dos dinossauros, né? Tudo isso, uma imaginação, né? Uma visão que ele vai tendo dessas diversas formas. Aqui, novamente, ele então coloca dois pássaros aqui assim, né? E dessa maneira ele então cria algo que estaria dentro da nossa mente por nós participarmos ou por nós sermos parte dessa natureza. Detalhe para vocês verem mais essa uma certa busca sobre o fóssil. Para eles, os surrealistas, o fóssil, a pedra, a concha, eram testemunhas daquilo que ocorreu no início da formação da Terra. Aí, nesse caso, é uma pintura que ele provoca e depois ele vai, então, trabalhar. Aqui você tem um cachorro, talvez, aqui assim, né? Então, essa coisa do fóssil e do vivo, né? Uma planta, aqui assim. Mas cada objeto que eles colocam, ou em uma colagem, sempre lembrando que os cubistas já tinham feito a colagem, né? No cubismo sintético, 1915, e que os dadaístas também tinham feito a assemblagem. Então, eles vão
trabalhando, vão pegando essas ideias e vão adicionando tudo isso sob o sonho, porque o dadaísmo ele vai pegar aquilo que é feito do homem, o ready-made, o já feito pela mente humana, e vai falar, não, isso daqui é arte, mesmo que tenha sido feito por um ceramista que vai fazer um urinol. Aqui já é um pouco diferente, né? Eu pego da natureza uma concha, ou uma pedra, ou um fóssil e falo, olha, ele é testemunha. Isso que eu estou vendo, ou que você que está vendo, e que eu, artista, estou elegendo com um objeto artístico, é testemunha de milhões de anos atrás, e isso nos faz pertencer a esse ciclo todo, né? Aqui um detalhe mais convincente para a gente ver, né? Ele, de repente, a tinta, isso daqui, dá para vocês verem como que é isso. Isso daqui, essa técnica é muito interessante, porque diversas técnicas se popularizam, né? Então, essa técnica ela vai se popularizar hoje em dia na educação artística. Os professores dão para os alunos fazerem essa parte aqui, né? E aí depois você tem até uma possibilidade de você inventar alguma coisa em cima. Isso foi usado até pela psicologia. Tem um teste que você faz as manchas e você dobra e ela tem uma configuração depois exatamente de um lado e do outro, e isso se usa em teste, ou se usava, mas como o mobile do Calder, que também se popularizou, ele e hoje você tem um mobile em cima do berço de uma criança, aqui também tem essa vantagem. Os artistas usam, colocam, e depois isso vai se popularizando, né? O Marc Chagall, né, ele tem também essa visão que nem sempre ele vai fazer a frotagem, né? Então, você veja aí esses dois animais que nascem de um campo um tanto quanto sem vegetação, mas com uma possibilidade de ter a água, né? Então, ele coloca essas duas formas desses dois animais, e o que é interessante aqui é que depois o Marc Chagall vai usar muito isso, ele vai usar a não lei da gravidade. Até então, sempre se colocou a figura dentro da gravidade, está com o pé na terra, e, de repente, o surrealismo é sonho. Então, não vamos mais ficar presos à realidade, à perspectiva, né? E as leis do universo. Agora são as leis que vão estar na mente, na parte oculta da mente, né? E então você pode fazer que são umas esculturas do Max Ernst, né? Isso leva você, essa parte de baixo aqui, principalmente, a uma garatuja infantil de uma criança de 4 anos, 3 anos, né, que ainda vai fazer o corpo totalmente esquematizado, e depois aqui ele vai colocando essas diversas cabeças, põe um animal ali, e tem uma referência também ao mundo
não europeu, né? Nesse momento está se vendo as máscaras africanas, vimos isso que o Picasso estava utilizando como modelo para Demoiselle d'Avignon, já em 1907, e anteriormente isso já tinha sido muito difundido, esse mundo longínquo, né, através principalmente do Gauguin. Nesse pássaro, peixe e serpente, né? E tem outras coisas aqui ainda, né? É interessante que ele coloca isso tudo dentro de uma piscina, praticamente, dentro de um recipiente, um barco que é um vaso, né? Coloca este homem ave bicéfalo, que também está lá no fundo, né? E que com suas línguas tanto pega um peixe quanto vai pegar alguma coisa em um balão, né? Isso daí logo no início dos anos 20, né? E ele vai combinando coisas paradoxais, né? Elementos heterogêneos, né? Como se fosse uma colagem, né? Como se fosse uma, né? E ele vai colocando então esse corpo humano com a cabeça do pássaro, o peixe suspenso no céu, né? E um cachorro aqui atacando uma pessoa, né? O surrealismo você tem que ir vendo as imagens e tentando fazer uma relação aqui, né? Às vezes você pode ter um pouco de lógica, ou às vezes isso tudo é um espelho do subconsciente, como um reflexo, né, de uma dimensão mental, né, que te leva para uma região inacessível, né? Bem, agora aqui temos o Francis Bacon. Está um pouquinho fora de ordem cronológica, mas está dentro de uma lógica lá do museu de mostrar, né? Seria um novo surrealismo ou algo assim, ou o surrealismo não necessariamente precisa ser um novo, porque ele vai sempre continuar. E esse é uma das mais interessantes obras do Francis Bacon. Ele é irlandês, né? E sempre vai trabalhar com os conceitos de tríptico. Nós vimos na outra palestra que também o Otto Dix, né, que nós fizemos a análise daquele grande tríptico, também se manifestava desta maneira, né? O Max Beckmann vai fazer. O tríptico nunca sai também de ideia. Os artistas sempre evocam isso, que é algo, um resquício lá da pintura religiosa, né? Aqui, lógico, é uma das crucificações de 1965, que ele mostra isso daqui, uma crucificação de um artista renascentista, né? E ele tem essa interpretação. Vamos primeiro falar só um pouco da espacialidade. O Francis Bacon sempre vai trabalhar com a espacialidade renascentista. Aqui você tem uma perspectiva
é, que ela não te leva para uma profundidade, mas você tem uma perspectiva paralela. Isso daqui, mas aí depois com algum elemento, mas ele anula lá em cima, né? Aqui ele coloca um pouco, mas sempre essa perspectiva paralela e essa possibilidade da que a gente chama de tamanhos ou de gradientes. Você tem isso daqui vai se relacionar a esse que é um pouco menor, esse é um pouco menor que aquele, e depois aquele lá no fundo, então você tem uma espacialidade, né? Mas esse tipo de perspectiva assim, que você vai colocando uma atrás da outra é muito renascentista e medieval, é mais medieval do que renascentista. Você vai colocando uma figura por assim atrás da outra, né? Mas aqui você tem uma violência. A violência vai estar no próprio título, que é a crucificação, né? Então, ele vê o corpo humano com uma potencialidade de um cadáver, né? Esse cadáver não está inerte, mas ele vai colocando aqui e vai, de uma certa maneira, vai dando uma certa vida, ou uma languidez dele, né? Ou seja, ele vai quase que triturando essas três figuras, esses três corpos, né? E você tem aqui duas pessoas olhando isso, né? Uma coisa, olhando esse corpo maltratado, abandonado, exposto, mutilado, né? Agora, a pintura dele é muito importante, é uma pintura plana, lisa, vocês veem que você chega a ter 50% ou até mais de 50% do espaço pictórico plano, né? Mas ele te surpreende depois com esse tipo de pintura, né? Mesmo mostrando essa dor imensa, né? Você isso no tema, mas você tem uma beleza dessa figura do fundo, né? E uma união muito grande entre o abstrato e o figurativo. E também essa ambientação de cor, ele sempre coloca essas cores quebradas, nunca é um vermelho ou um alaranjado, mas é vermelho, é alaranjado, é marrom, então você tem uma mistura de uma cor que dá uma elegância e uma certa frieza também, né? E poucas áreas de pintura mais vibrante ou mais quente. E é que a gente está vendo algo plano, mas quando você olha para a figura do Francis Bacon, uma pintura, você tem na tela, você tem tudo o que que qualquer artista deveria saber. Você tem desde o esboço, ou o primeiro pensamento, depois você tem o esboço feito com o pincel, depois você tem a parte plana, você tem uma parte aguada, ou aqui no caso com muita terebentina, e isso você vai assim criando um momento para você colocar essa passagem da tinta lavada para a tinta magra para uma tinta gorda. Me explico.
no fim de tudo, você tem até um pouco de taxismo, né? Ou às vezes, você até pode ver que a tinta é aplicada sem o pincel, até assim, diretamente do tubo. Então, aí está, é uma das obras mais importantes dele. Aí está alguns detalhes, que isso que eu estava falando para vocês, você tem o plano, você tem o aguado, você tem as linhas escuras que vão determinar o esboço, e depois você tem até o fim. Vejam assim que aquilo tudo desceu, e isso daqui é o rosto, né? Aqui estão os olhos, o nariz, a boca, né? E aqui são os braços, e a crucificação, as pernas ficam assim para cima, né? Aqui está uma outra parte, onde você pode ver o corpo todo, né? O corpo todo, e lógico que tudo isso, gente, é totalmente político. Ele não está refazendo uma pintura renascentista do Massácio, né? Mas ele está colocando aqui um tribunal, e quem está morrendo aqui, dá para vocês verem aqui, ó, tem uma suástica, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre isso, né? A suástica nazista. E aqui vocês veem o aspecto do ateliê dele, né? É incrível como que o ateliê dele é essa bagunça. Tem vários livros de entrevistas com o Francis Bacon, né? E é um artista que a gente que merece, e eu sempre gosto de me incluir dentro dos trípticos dele. Então aqui está, eu também estou lá dentro, e aqui está o tribunal olhando para isso tudo, né? Então, aí está o Francis Bacon, vai aparecer outras vezes, a gente fala mais, né? Esse é o estudo para a crucificação, e aqui você já tem uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva ainda mais renascentista e com curvas barrocas, né? Mas sempre essa referência ao mundo sacro, né? Ao mundo sacro. Ele vai pintar durante muito tempo pinturas sacras também, né? Mas para nós aqui, que isso nós estamos vendo, aquilo que eu falei sobre o esboço, né? A técnica renascentista de você colocar isso daqui como se fosse um trono para se pôr uma Madonna, né? E aqui então ele vai fazer esse estudo. Aqui está a cabeça e o corpo fica assim para cima. Depois ele vai trabalhar muito essa questão de se ver as costelas, de se ver dentro. Isso daqui é uma referência que ele faz a um quadro famoso do Rembrandt, barroco holandês, né, que ele tem um boi cortado ao meio, e ele utiliza isso também. O Francis Bacon, ele tinha um amigo que cuidava do arquivo de fotografia das pessoas assassinadas, massacradas, mortas na França. E esse amigo mandava essas cópias de fotos para ele. Então, por isso que ele tem essa coisa, essa fixação, por isso, de você estar vendo, sempre tem alguém vendo essa trucidação do corpo humano, né? E isso ele faz de uma maneira eloquente,
às vezes até quase que doentia, né? Aqui até uma sombra entra dentro desse espaço, né? Agora, veja como que ele, além da rima que ele vai colocando para as três pinturas se relacionarem, né? Ele coloca lá no fundo, da mesma maneira que a gente viu na outra, e vai, então, ele além disso, essa forma, depois vem essa forma vazia, vem aqui para essa forma cheia, né? Essa sombra que está aqui vem de repente para cá, né? E então, mais uma vez, esses homens olhando essas atrocidades. Esse estudo para a crucificação está no Guggenheim. Bem, vamos voltar um pouquinho aí para 1917 e vamos ver o Georges de Quirico, que é um artista de grande longevidade. Ele morre com 90 anos, né? Ele nasce em 1888 e morre em 1978, né? O De Quirico, ele era filho de um engenheiro que construía ferrovias e casou-se com uma alemã e foi para a Grécia para fazer uma ferrovia. E lá nasceu De Quirico, outros irmãos também. O pai morre, a mãe volta para uma vilazinha italiana. Mais tarde, os dois irmãos vão para Munique para estudar filosofia. Tem uma pequena passagem por Paris, mas Paris não os agradava, e voltam, então, para a Alemanha e depois, novamente, para a Itália. E ele, então, constrói essa visualidade tanto da lembrança da Grécia, quanto dos anos que ele passa nas vilas italianas. Unindo isto, ele vai colocar o classicismo grego junto com, que aqui está, por exemplo, como se fosse uma coluna, né? E essas aqui são uma musa é grega, né? E essa musa, então, está sentada também como se fosse o início de uma coluna estriada, né? E aí ele coloca essa imensa praça, que isso sim já é da Itália, e lá no fundo ele coloca a lembrança de um castelo da cidade de Ferrara, né? Isso lá da época ainda passagem do medieval para o Renascimento. E ele joga aqui do outro lado dessa praça, que você não sabe onde termina, se termina em um precipício, né? Ele coloca uma fábrica do século XIX ou do início do século XX, né? Então, ele constrói essa paisagem urbana, coloca a musa aqui inquieta e está dentro desse espaço que ele, olha como que ele vai criando os espaços aqui, né? Primeiro com essa linha que vai para lá e de repente ele corta, vamos dizer, a grandiosidade da musa que está sentada e coloca uma outra, superdimensiona, então ele vai jogando
não só com as linhas que vão para lá, para depois você ver isso, você entra aqui, você vai lá e tudo mais, você sobe aqui nessa sombra, né? E ele, então, coloca essas figuras geométricas planas, mas dentro de uma certa perspectiva, e ele abusa sempre das sombras, né? As sombras, assim, alongadas do outono, aí, depende de onde você vai estar, aí já bem de tardezinha, e essas sombras alongam. Não necessariamente que essas sombras sejam racionais também, né? Você tem a sombra para lá, depois você tem a sombra para cá, você não tem a sombra nessa outra figura que está olhando, né? E é uma verdadeira aula de pintura de claro e escuro, cores frias, é, e, de, e de perspectiva, né? Mas ele tem também essa intenção surrealista, né? E que vai aparecendo as figuras, né? Só apenas um vulto, né? Ou então a figura que se apoia nesse banco azulado, né? E não tem o elemento humano, ou tudo aqui é escultórico, né? Tudo é marmóreo. Então, De Quirico, ele também vive muito isso, ele não quis ser taxado absolutamente de surrealista, né? E ele foi, então, ele queria comprar algumas obras dele quando ele iniciou, as pessoas não quiseram vender, ele não teve dúvida, ele refez as obras para ele mesmo, né? Isso já dentro de um conceito dos anos 60 e dos anos 70, né? Onde os artistas já tinham ganho um status de que eu sou um artista e eu posso viver com o meu dinheiro, algo muito semelhante que fez o Salvador Dalí. Bem, agora vamos várias vezes o Joseph Beios vai aparecer, tem gente que fala Boios, né? Beios, e então vamos falar um pouco sobre esse artista que ele vai praticamente ser um dos mais importantes na segunda metade do século XX, né? Ele vai unir vários desses movimentos que a gente falou e vai fazer mais coisas ainda, né? O Boios ele suplanta várias correntes, né? Uma delas que ele assim suplanta, que a gente pode assim dizer, é o dadaísmo, né? Então, aqui embaixo você vê uns objetos que tanto faz que você tenha tido uma inspiração dadaísta quanto surrealista. E depois você tem um retrato dele aí, já da pop art, né, já se utilizando a serigrafia e o Andy Warhol, né? Ele vai se unir a muitos e muitos artistas, né? E ele tem alguns símbolos que, quando a gente olha a obra dele, vai sempre aparecer, sempre aparece assim, feltro
e aparece um piano. Então, a gente precisa ver um pouquinho da vida dele, né? Ele nasce em 21, em Krefeld, na Alemanha, e morre em Düsseldorf, 1986. E ele vai, então, ele vai estudar, mas logo que ele está no estudo vem a Segunda Guerra, ele entra naqueles, nos jovens que eram obrigados a seguir Hitler. Depois ele é convocado para ir para a Segunda Guerra, é aviador, né? E em uma batalha o avião dele cai e ele é salvo por uma... Ele é salvo e estava ficando congelado na neve, e ele foi embrulhado em um feltro. E esse feltro vai passar a ser uma constante na vida dele, né? Então, esse terno de feltro, de vez em quando parece que não tem nada a ver e tem um pedacinho do feltro. Então, esse pedacinho de feltro é a vida dele, porque se não fosse o feltro, ele teria morrido lá, acho que deve ter sido em 44 ou então em 43, né? Às vezes, você vê o feltro, vê um piano todinho enrolado ou camuflado com feltro. Isso porque ele era muito inteligente e ele poderia ter sido um músico também. Ele sabia tocar piano, né? E então guardem pelo menos isso dele, né? E ele gosta sempre de olhar, olha, por exemplo, aí é uma estrutura de uma banheira, né? Aqui o feltro, estava falando tanto do feltro, aí está, é de grande importância para ele. E ele também trabalha. Porque o feltro, por exemplo, o Klaus Oldenburg, que nós vimos outro dia em uma outra aula, ele usa para soft sculpture. E o Boyos, ele, além disso, vai além, né? Ele, então, coloca isso, né? E ele coloca outros materiais, ele utiliza aquilo que não é nem sólido, nem líquido e nem gasoso, né? Mas, assim, um estado pastoso, uma graxa, ou isso daqui pode ser cera, parafina, né? De repente, essa parafina não é mais dessa forma, bastou você aquecê-la, né? E então, olha, aqui você veja que tem aqui, olha, a cruz vermelha, né? Então, isso é um salvamento para ele, né? Vamos ver aqui que tem mais aqui, você vê um telefone, um acúmulo de argila capim, cabo telefônico, né? É uma diversidade radical que ele, assim, coloca, né? E ele vai, então, coloca isso em cima de uma mesa, ao mesmo tempo é um escritório e não é, você tem um monte de barro aí, então, como é que você vai conjugar isso, né? É uma sensação de dois elementos completamente diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Às vezes você quer tanto tocar, tanto na terra, ou quanto quer tocar também no telefone, né? E a terra, você sabe que é uma coisa direta, o telefone é uma coisa indireta, né? Hoje em dia seria o celular e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, você tem quase que uma impossibilidade aí, né? Disso
dialogar, né? E, ao mesmo tempo, é um mundo do barro completamente isolado, e você tem o mundo tecnológico, que aí, nesse momento, era isso, né? E, enfim, você tem a união de duas naturezas, né? Uma artificial e uma outra telúrica, ou uma natureza, né? E você tem aqui também um monte de fio. Esse monte de fio, ou você liga, ou é uma impossibilidade. Então, isso é muito do neo-Dada, né? O neo-Dada. Aqui você tem uma espécie de um colete que você usa para você fazer quando você tem trabalhos com metalurgia, né? E um pouco da soft sculpture também, ao mesmo tempo é a modelagem, né, de um homem sem cabeça, e é um pouco então da soft sculpture. Aqui mais uma coisa que é completamente historiográfica dele, né? Então aí está a lanterna, o feltro, o trenó que ele foi levado, né? Você precisa saber disso, porque senão, mas o que tem esse trenó aqui, né? Que salvou a vida dele, né? E está aí novamente o feltro. Então, o neo-Dada está aí nos anos 60, 70. Aqui você vejam, mais uma vez, a comunicação, ao feltro, a vida dele, a cruz vermelha. Aí depois você tem os filmes, eu não saberia dizer o que é que está escrito lá, mas é algum registro de força aérea, né, que ele era aviador. Aqui está, veja aí, um objeto onde tem essa pequena escultura de um homem que está que a qualquer momento vai desaparecer, né? E essa é, assim, a grande obra dele naquele momento que a nova Pinacoteca, não, perdão, a Pinacoteca Moderna compra, né? Que vai se chamar o fim do século XX, né? Isso é de 83, mas essa obra foi apresentada em parte pela primeira vez em 82 na Documenta, né? São blocos de basalto que os visitantes podiam chegar perto, poderiam, vamos dizer assim, como se estivesse andando no meio de uma coisa que você estivesse escolhendo para você comprar, né? E então ele vai e coloca isso daí, está sempre dentro do pensamento, assim, daquilo que poderia ser petrificado, né? Do inanimado, e as oposições do frio, do quente, que ele assim coloca, né? Ele então coloca uns pedacinhos, olha, ele corta isso aqui e põe uns pedacinhos de feltro, mais uma vez, né? Que vai simbolizar o calor dentro do gélido
de um basalto, né? E com isso é uma é uma posição, vamos assim dizer, quase que querendo aquecer a natureza ou dar uma alma, né? E então ele vai construir muitos desses blocos, e não é só em Munique que você vai ver o basalto, né? Mas então a, a colocação do feltro dentro da natureza sem vida é que é uma atitude, né? Até política. Bem, ele foi um grande ativista político, ele foi professor de filosofia. As lousas que ele fazia, ou que as lousas que se tem, nós vamos ver em uma outra aula. As pessoas ficavam assim, esperando o Boris acabar de dar a aula e retiravam a lousa, e guardavam a lousa dele. Aí depois punham uma lousa nova, porque a aula dele era considerada uma obra de arte. E ele também foi muito ativista político, lutou contra as ogivas nucleares, né? Então, tudo aquilo que tinha passado na guerra e que tinha que ser combatente junto dos nazistas, ele faz um outro caminho, né? Então, aí está o novo Dada, mas ele também participou de um grupo que foi muito importante, Fluxus, e esse Fluxus, ele fazia um happenings, né? Fazia um band art, então é um artista que vai ser importantíssimo. Ele, na verdade, começa a sua primeira exposição em 53, né? E até o fim da vida, aí ele nunca mais para, e participando em todos os países. Então, aí, vamos voltar agora para um novo Nil aí, né? Vamos voltar para a nova, para o novo expressionismo, com o Georges Baselitz, que vai fazer essas telas imensas, né? Até então, as telas que nós estávamos vendo nos anos 20, 30, fora trípticos, são telas todas a óleo, praticamente, uma ou outra têmpera, mas assim, em dimensões pequenas, né? 1 metro e meio. E agora não, agora nós vamos começar a ter aí, essa daí é de 82, nós vamos começar a ter telas imensas, 3 metros, né? E às vezes com uma figura só. Então, essa volta, ou essa união, então vocês vejam aqui, você tem 80, se quiser, 75% da tela, uma abstração, né? E depois uma pequena figuração, né? Ele tem essa fixação de colocar as figuras assim de ponta cabeça, né? Mas é assim porque ele assina aqui, né? E esse é o tocador de tambor, né? É uma obra monumental, né? E que é um rejuvenescimento da imaginação dele, né? E
uma pronunciada fixação também pela figuração na pintura. Vamos ver outras coisas dele, né? E tem essa parte muito escura, e parece um pouco azulado, mas é muito cinza, né? Quase que ocupa praticamente todo, né? E onde, ou a parte onde o homem soa o tambor, aí você tem esse contraste, né? Então, você tem a luz, você tem a vibração da luz, né? E isso, a ação do homem, né, fica estranha, porque você está de ponta cabeça, com os braços erguidos, o tambor você só vê aqui assim. Então, é praticamente a batida desse tambor, né, vai estar tanto na parte escura quanto nessa parte negra, né? E o amarelo e vermelho dá a pintura quase que sai da tela, né? E o rosto mesmo assim caricato, né? Não tem você entra dentro desse espírito e fala, não, esse rosto tem que ser caricato, tem que ser assim. É um expressionismo que a gente viu lá no Kirchner, vimos lá mais violento do que o próprio Kokoschka, né? E então ele praticamente coloca esse som desse tambor, né, muito mais na cor amarela, né, e depois o surdo que fica, ou seja, não vamos ouvir o som do tambor, e é isso que o quadro mais fala, porque é escuro de um lado, né, mas, ao mesmo tempo, quem está tocando o tambor consegue romper, né, romper e consegue fazer com que o seu ato repercuta nesta parte clara. Aqui mais uma outra obra que ele, então, coloca um pouquinho, deixa eu... que ele, então, coloca mais uma vez um camponês, né? E ele coloca esse camponês aí carregando 2 cestas, né? O estranhamento é aquilo que ele mais quer. Então, vou colocar a tela, não de ponta cabeça, mas ele já pinta a tela desse jeito, né? E aí você tem que entrar nesse espírito de inversão, que ele, então, vai colocando. Agora, é uma pintura muito bem elaborada em termos de cores, né? Aqui você tem um azul com um pouco de cinza, um verde muito apagado, né? E uma pele do corpo aí um pouquinho de ocre, né? Então isso ele esfria a pintura. Aqui para ver o tamanho dessas telas, dá para vocês verem lá no fundo. Essa daqui, os lenhadores de Meissen, têm 2,5 metros por 2.
né? Então, dá para vocês verem aqui as outras dele, assim, tudo que são menores, né? Mas essa daqui, então, você tem novamente essa pintura gestual violenta, né? De gestualidade expressionista, né? Isso ele adquire assim lá nos estudos dele, que ele fez a Academia de Berlim, né? E então você tem você tem uma visão de que a tela é um campo de batalha para ele, né? Aonde ele vai colocando símbolos maiores, menores, né? E sempre tem uma tensão muito grande entre as figuras, né? E aquilo que está se cometendo ali. Vejo que, de repente, a árvore se transforma em um animal também, né? Um certo ilusionismo, né? E é interessante que você tem, será que isso é uma verdade ou não, né? Parece que metade do animal está entrando dentro de uma lasca ou dentro de de um tronco de árvore, né? Então você fica olhando isso, é uma realidade, não é realidade, tem uma paisagem aqui no fundo, mas essas figuras imensas, então fica um certo mistério também, né, no que é que está acontecendo nessa pintura. Essa pintura desse Neo Rauch, Calimula, é um quadro que mostra um fato que ocorreu em uma vila, nessa vila Calimula aí. Então você tem um pouco de tudo acontecendo, né? Então vamos lá. Vamos começar do fundo. Você tem um circo lá no fundo com uma Afrodite ou uma deusa do amor, né? Você tem aqui um bar, um homem aqui, trabalhando, e você tem aqui esse homem aqui andando, mas ao mesmo tempo você tem esse daqui que está puxando um demônio, né? Você está puxando um demônio. Aqui está o nome da própria vila ou da própria cidade, né? Então vamos ver um detalhe um pouco mais isso. Então isso daqui é um novo realismo misturado com uma parte de surrealismo, né? Depois a gente vai ver uma outra pintura também dele que está em Nova York. Aqui está uma grande fábrica, mas ao mesmo tempo você tem a natureza. Então é uma crítica à industrialização, né? E ao mesmo tempo os mitos antigos, né? Esse homem puxando essa mulher com uma águia, né? Aí está um detalhe a mais. É uma pintura interessante, ela é muito grande, mais de 3 metros, e é feita
com essa técnica de um realismo, mas um realismo muito diferente e distante de um renascimento, né? E aqui, então, você tem os detalhes que eu mostrei para vocês, do circo, da indústria, do relógio, o metalúrgico. Então, ele tem essa descrição, né? Aí, mais uma vez, aqui você tem um outro quadro dele, um artista, né, que está pintando, que são as tintas todas, o cavalete, fazendo uma pintura industrial. Bem, esta pintura do Sigmar Polk, né, é muito interessante. Ela se chama As Oito Volutas. Então, agora aqui já a gente entra dentro de um espírito que a pós-modernidade, ela é plena de citações. Nós já vimos aí a citação que se teve do Francis Bacon citando o Rembrandt, né? E a própria citação do tríptico que nós vimos outras vezes sobre uma invocação à própria matéria dentro da pós-modernidade, ela já vai estar veiculada com a sua ideia, né? Se é tela, se é tríptico, ou se ela é um mármore, a própria materialidade já te dá um caminho a você seguir, né? Então, essas 8 volutas aí, esta obra, ela são 8 volutas: razão, velocidade, fortaleza, virilidade, audácia, experiência, prudência e aflição. E isso tem uma citação, que é uma citação do Dürer, do Albrecht Dürer, né, que fez um arco, que fez o desenho de um arco triunfal para o Maximiliano, de 1522, e o artista, então, o Sigmar Polk, vai, então, fazer vai refazer essas oito volutas. Ela é de 1986, né? Tem 2 metros por 1,90, e ela é feita com grafite, prata e sépia, né? E foi apresentado em uma das bienais de Veneza, né? É um tema que vai assim mostrar as curvas, né? Então ele se inspira. Vamos ver, depois a gente volta. Olha, aí está onde ele se inspira. Tem mais curva do que outra coisa que vocês podem ver aí, né? Então, ele se inspira nisso daí e então faz a sua obra, né, com uma nova criação, uma artificialidade da própria natureza, né? E está dentro desse campo da experiência, né, de um experimento natural, conforme você coloca a materialidade sobre a tela.
em contraposição a uma linha, né, que você está aí colocando, que é totalmente artificial. Então, só para vocês verem aí, gostaria que vocês olhassem bem isso, que é um cubo branco. O que é o cubo branco? É a maneira de você expor a obra moderna, a obra e a obra contemporânea. A obra contemporânea é muito difícil, né? Ela requer muito espaço. A obra moderna ainda tinha moldura, mas a moldura já tinha sido também liberada, né? Isso lá nos anos 17, ainda com os russos. Inclusive, já se tinha tirado a tela de cima da parede, né? Então, essa discussão de onde se coloca a tela ou como que se coloca a tela, e principalmente a abstração, dos anos 80, que os artistas praticamente do mundo inteiro começaram a fazer as mesmas coisas, as mesmas pinceladas. Era você olhava um artista de Berlim, um de Nova York e o outro de São Paulo, todos estavam fazendo uma abstração, uma pós-abstração que é elevada, vamos assim dizer, ao extremo, né, da pincelada agigantada, nem mais pincelada sobre a tela, mas você recorre a rodo desse que a gente limpa o chão, isso para você poder pintar. Aí você já vai ter também a dry painting, né, do Jackson Pollock, né, que você vai andar sobre a tela, né? Isso nos anos já 58, quando deixou de existir o cavalete, né? Então aí se nós já falamos, vocês já devem ter ouvido muito assim, a pintura morreu, né? Não é que morreu a pintura, mas é a maneira, né? Agora é outra maneira. E uma dessas maneiras é abandonar o cavalete e você pintar com o próprio corpo em cima da tela, andando em cima da tela, ou pintando o corpo de alguém e esse alguém rola em cima da tela, né? Isso vai acontecer nos happenings. Então, a pós-modernidade, ela dá essa abertura total, encontra e desencontra com a figuração e, ao mesmo tempo, abandona também a figuração. E aí vai passar a ser o mais importante, às vezes, a própria materialidade da tinta, se mais tinta ou menos tinta, né? Então, isso tudo que a gente já está vendo aí, olha, essa inspiração, ou essa volta, né, a isso, nós entramos aí dentro dos novos mídias. Os novos mídias começam por volta dos anos 60, né? Começam uma coisa que se chamava Super 8 e que depois vai ser vídeo. Depois, nos anos 70, vai ser o vídeo wall, né? A fotografia entra com uma distante daquelas discussões, fotografia era arte ou não era arte, né?
ela entra para você ter um novo pensamento. Então, essa fotografia aí, né, do Andrea Gurski, o Reno 2, o rio Reno, né, 2 metros, né, por 3,57. Dá para você imaginar, vai muito além da técnica, né? Vai muito além do clique, vai muito além da materialidade, mas a materialidade faz para que você tenha uma foto de 3,57 metros, né? Mas, ao mesmo tempo, essa placidez desta imagem, todo mundo sabe, o rio Reno, ele passa pela Alemanha e, vamos dizer, dentro do romantismo, você iria ter uma rocha, um castelo, umas árvores, né? Alguma coisa assim. E ele aqui vê o rio Reno apenas como uma mancha, né? A foto poderia ser linhas paralelas, né? Você tem as linhas paralelas. Para ele não interessa se o rio Reno tem uma história de 2, 3 mil anos, né? Mas ele está vendo este pedaço do rio Reno que é água e que certamente isso não pode ser poluído, porque isso é vida para a Alemanha, né? Então, dessa maneira, a foto ela aparece, o próprio suporte já lhe dá um status de uma obra de arte, né? Você está diante disso, o que poderia ser uma aquarela, mas que não é, que poderia ser uma paisagem romântica, mas que não é, mas que é uma visão de uma realidade que te leva para uma outra dimensão, né? Com esse contraste de precisão ilusionista. Dow Jude. Agora a gente entra um pouquinho dentro da Ars Povera, né? Então a gente já passou aí hoje, a gente adiantou bastante, né? Do minimalismo, se falar tudo com o mínimo possível, né? Um pouquinho mais, deixa eu só voltar um pouco aqui sobre essa imagem, né? Que ela transmite, né? Esse senso de quietude, de harmonia, e que está muito presente nessa horizontalidade. Você tem algumas listas, né? Você tem os verdes, vocês tem o branco, você tem os azulados com cinza, né? E um céu quase que uniforme, né? E você tem assim o céu refletindo na água, né? No curso da água, né? Então é quase que uma impassividade que você tem dentro dessa dentro dessa paisagem, né? E ela te comunica de uma maneira sugestiva se é real ou se não é real, aonde que está a natureza, se é uma natureza romântica, que tipo de olhar que o fotógrafo está tendo, né? E torna tudo aquilo que está em movimento, a própria água,
transforma isso tudo em algo estático, totalmente não sem vida, mas sem um elan, sem um impulso, que a gente pode assim falar, né? Bem, o minimalismo volta um pouco à cena. São muitos artistas italianos que faziam um certo tempo que não estavam muito em moda, né? Mas esse artista é norte-americano, essa obra de 78, né? Agora começam as obras sem título. Você que se vire para saber o que ele quer falar, né? E isso começa ainda nos anos 60, que eles começam a fazer este minimalismo. Com a mínima coisa, você tem que colocar a sua ideia, né? Você tem que encontrar um valor fundamental que você está colocando para que a sociedade, principalmente mediática e consumista, né, pense em alguma coisa, né? Então aí o que você tem aí? Você tem esses cubos, essas caixas, nem é cubo, são uns paralelepípedos, umas caixas vazias instalado na parede, assim, e sem nenhum atrativo, vamos assim dizer, um mais alto, outro mais baixo, compositivo, né? Mas você tem um jogo muito sutil, apenas de sombras, né? Pela luz que você tem de lá de cima, que é uma luz zenital natural, e você tem essas projeções, né? E então, às vezes, você coloca também esses volumes maiores no meio, né? E então isso tudo vai ser uma obra que te põe uma certa atmosfera com esses blocos modulares, sempre idênticos, né? Sempre idênticos, que nos faz pensar que o mundo é sempre o diferente, né? E a única coisa que vai ser diferente nisso é conforme a luz bate, né? Junto com o minimalismo, nós vamos ter a arte conceitual, né? Que tem uma obra muito interessante, que é assim, uma cadeira, né, que está dependurada só uma parte da cadeira, uma cadeira de verdade no chão, e depois na parede tirado de algum dicionário falando o que é parede, né? Então vai se chegar a um momento em que você não necessariamente mais faça a obra, mas que você apenas pense na obra. Aqui você ainda tem a obra, você tem esses blocos aí que, conforme a luz vai te dando vai variando conforme vai passando o sol também, ou conforme a iluminação que você direciona a luz, você vai ter em cada um a possibilidade de ter uma projeção de sombra um pouco diferente. Mas na arte conceitual, você vai pensar a obra, né? E não necessariamente executa, mas você mostra aquilo que você está pensando, o que é a obra.
Aqui estão essas outras obras. Lá no fundo tem uma obra do Dan Flavin, que é o monumento ao Tatlin. Isso daqui são... agora a gente está entrando... Nós vimos aqui primeiro esses blocos de madeira todos semelhantes e que vão provocar apenas sombras na parede. Vimos na arte cinética. A arte cinética, falei pouco, mas a arte cinética com o Naum Gabo, 1913, no raionismo, ele já usava eletricidade, que era uma coisa que era grande novidade. Ou seja, você vai ter depois, com o Calder, o Mobile e o Stabile, né? O Mobile que vai se mexer, a escultura que vai se mexer com o vento, e depois você vai ter o Stabile, que é a escultura dentro da sua normalidade, mas é totalmente abstrata, mas que ela vai ficar estática. E você vai ter também a escultura que vai se movimentar com a eletricidade. Nós vimos a obra do Tingli, que parecem geringonças que ficam mexendo, mas essa arte cinética, ela vai trabalhar com o som e com a luz, conforme a luz vai bater e refletir em certas faces, né? Você vai ter, então, aquilo que se chama da arte cinética. E depois vai ter uma época que vai se usar muito o neon, né? O neon. Então, essa obra é deste período, é de 69, lá no fundo ela está lá, né? Foi realizado em 64, e significa um pouco do monumento à terceira Internationale, que é projeto do Vladimir Tatlin. É um monumento de um período da Revolução Russa e que nunca foi construído. Era feito umas espirais, tinha muito pouco, tinha uma certa inspiração do raionismo. Então, aqui ele então coloca apenas as lâmpadas em neon, né? E é interessante, nessas aqui, a gente poder ver aquilo que eu estava falando do cubo branco. No cubo branco, você vai colocar um quadro na parede em uma distância X do outro. Até a metade, até mais ou menos 1930, ou um pouco antes, né? Antes da arte abstrata, vamos assim dizer, os quadros eram apinhados, era um posto em cima do outro, né? Aí, o que separava um quadro do outro? Um quadro do outro era separado pelas molduras, né? Então, você tinha uma moldura. No momento em que você deixa de ter a moldura, você vai ter que ter um espaço maior para você colocar os seus quadros. É aí que vai se chamar o cubo branco. Depois desse cubo branco, né, e por isso que os museus têm uma grande quantidade de paredes que são móveis, né, porque às vezes as obras são muito complicadas, e aí vem a ousadia absoluta da Lina Bobardi
para de colocar as obras no MASP sobre vidro e que ficam flutuando, né? É uma inovação imensa da Lina Bobardi, né? Então, você, depois que você tem essa, que todos os museus viram cubo branco, você vai ter o problema das instalações, assim como essa daqui. Você precisa, só para pôr essa obra, que é composta de uns 10 tubos de neon, você precisa de um espaço imenso, né? Como essas obras aqui, ou essa obra onde você tem essas placas aqui no chão, e você não pode ter nada na parede, porque sua obra está aqui no chão, né? Ou então esse monte ele repete, né? Essa grande quantidade de luz neon aqui, e veja que espaço que tem. Então, os nossos museus precisam ser construídos para a arte contemporânea. Você não pode pegar um espaço qualquer e falar, de repente, vamos fazer. E isso serve muito bem à nossa pinacoteca, a nova, dentro da nova pinacoteca, né? E na Pinacoteca Luz, que você pode trabalhar com o espaço, que você ter isso dentro de um museu e isso ficar fixo, realmente você tem que ter a arquitetura própria para ele, né? Aí está novamente, e aqui é outra obra dele. Então, nós fizemos um percurso aí do século XX, começando com pequenas telas do expressionismo alemão, né? Passando pelo surrealismo, inaugurando um novo período nos anos 70 de grandes telas, novamente feitas agora com uma grande quantidade espacial de abstração, né? E outra parte de figuração. E depois passamos pelo neo-dada, ou então aquilo que o Boyos participou do grupo Fluxos, onde as obras estão expostas também no chão, não necessariamente mais precisa de nenhum suporte, né? Ele tem uma obra muito interessante que se chama Os Cinco Continentes e que fica no Museu de Zurique. São 5 blocos muito antigos que certamente ele deve ter adquirido de alguma ruína, de alguma coisa assim, e ele então faz apenas um friso em volta da parte superior e coloca mais uma outra pedra, e esse outro bloco fica, entre aspas, flutuando sobre o azeite, né? Então, vejam que ele trabalha com esse contraste do azeite viscoso, e muitas vezes ele trabalha com o mel, com a parafina, né? Então, a arte pós-moderna vai trabalhar com a materialidade, e essa materialidade aqui, por exemplo, a luz, né? Dentro de um espaço fechado. Aqui do Bruce Neumann,
é uma videoarte. E essa videoarte, a videoarte, todo mundo em São Paulo ficou admirado na Unpike, quando traz para cá a video wall, né? E depois várias outras bienais de São Paulo foram dedicadas praticamente à videoarte, né? E essa instalação aí, ela se chama Paz ao Mundo, né? Também é uma sala que requer toda uma tecnologia necessária. Você tem que ter não só os aparelhos, mas principalmente a espacialidade, né? E essa obra aí são vários atores que eles vão ficar repetindo sempre, né? Vão ficar repetindo sempre sempre as mesmas palavras, né? Eu falarei, você escutará, você falará, eu ouvirei, eu falarei, eles ouvirão, né? Então, isso é muito interessante, vai assim sendo falado e a pessoa vai entrando dentro desse mantra, né? É uma verdadeira litania que você vai e que você tem que ter uma concentração, uma observação, né? E isso fala da dificuldade da comunicação para que você seja efetivamente compreendido. E vão aparecendo essas barreiras, vidro, mesmo que as coisas sejam transparentes, né? Você tem sempre uma coisa da não comunicação. E a última obra que a gente vê é de um artista chinês que são essas roupas aqui assim todas dependuradas, né? E aí então aquele percurso que a gente fez lá, que começa em 1903, né? Acaba dentro dessa exposição com as últimas aquisições da Pinacoteca Moderna. Ao lado dessa pinacoteca existe um outro museu de uma coleção particular, né, que é só um segmento. As obras, ou seja, mais antigas já são de 1970, então já é uma outra visão que você tem, né? E eles estão agora fazendo a Pinacoteca Contemporânea também. Isso tudo em Munique, que tem uma tradição muito grande de se criar esses espaços, essas praças de museus, né? Isso começa no século XVI e XVII, construindo a chamada de Alta Pinacoteca, ou a Pinacoteca Antiga, aonde tem o Dürer, o Altenford, que são Grenache, que são os artistas alemães renascentistas e medievais. Depois se construiu
o Ludovic II construiu a Cliptoteca e a Giptoteca, que são os museus para guardar tudo aquilo que os alemães fizeram de escavações arqueológicas na Grécia, né? E aquilo que é mais importante ainda foi para Berlim, né? Que Berlim tem, então, desde dos portões de Ur, lá, coisas da Mesopotâmia, e tem o altar de Pérgamo, né, que são frisos completos, né, similar àquilo que mostrei sobre a Grécia, o Museu da Acrópole. E depois, no século, na segunda metade do século XX, eles fizeram a Neue Pinacoteca, a nova Pinacoteca, só para a arte romântica do século XIX, e pouquíssimos artistas diferentes. E depois, então, essa Pinacoteca moderna, um outro museu só de pintura dos anos 70 até a contemporaneidade, e uma nova Pinacoteca que vai ser só para a arte contemporânea. Então, aqui vocês podem ver também o que é um projeto de museu, não é uma adaptação, né? É um projeto como o do MASP, que é feito para ser museu, né? E a adaptação da Pinacoteca, que era para ser um liceu de artes e ofícios, e que depois se torna a Pinacoteca, e que tem uma adaptação belíssima, né? E que foi executada no final do século XX, lá pelo Emanuel Araújo e o Paulo Mendes da Rocha. Então fica aqui uma homenagem a ele, que faleceu, né? Grande arquiteto, e que tem esse conceito, e ele mesmo coloca. Ele fala assim que ele fez a Pinacoteca como se pudesse entrar uma andorinha por dentro dela e saísse do outro lado, né? Então, aqui é esse conceito. Aquelas salas que estão lá no fundo, você pode ver essa, você vai fazendo esse circuito todo, né? E você vai, então, tendo essa visão, que é uma visão de nexo entre as obras, entre os estilos, e não apenas as coisas estanques. Então, aqui termino a aula sobre o expressionismo, passando pelo surrealismo, um pouquinho do novo Dada, e assim a gente entrou dentro da pós-modernidade. Pronto, pode parar de gravar. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, estou à disposição.